está aí, conectado com a gente. Muito bom poder estar aqui mais uma vez, para juntos adorarmos ao nosso Deus, para juntos entregarmos a Ele a nossa vida, a nossa oração, a nossa adoração. Eu te convido nesse momento a você já compartilhar aí o link aos seus amigos, aos seus familiares. Compartilhe aí nas suas redes sociais, para que possamos juntos adorar a Deus, para que mais e mais pessoas possam também estar junto conosco, né, em união, louvando ao nosso Deus. Que você possa aí já ir se assentando, onde você estiver, aí na sua casa. Coloque o seu coração em sentido de adoração ao nosso Deus, que você possa fazer parte desse culto também conosco. Não fique simplesmente aí assistindo, mas esteja realmente adorando a Deus, colocando o seu pensamento, a sua oração, colocando a sua vida na presença de Deus. Que eu e você possamos entregar a Deus o nosso melhor, entregar a Ele a nossa vida, entregar a Ele tudo o que temos, porque Ele é o único digno de ser adorado, amém? Eu quero começar esse culto lendo com você uma passagem que se encontra lá em Apocalipse 4:11, que você possa aí pegar a sua Bíblia, juntamente comigo, está também lendo. Vamos estar fazendo essa leitura em Apocalipse 4:11, que diz assim: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Amém? É esse Deus que nós estaremos adorando nessa noite. É o nosso Deus que é o único digno de ser adorado, que criou os céus e a terra, que criou a mim, que criou a você, e nós fomos criados conforme a vontade do nosso Deus, né? Para louvor e glória do nome dele. Deus o criou para que você vivesse uma vida de adoração a Ele, vivesse uma vida que honrasse ao nosso Deus, e que nessa noite nós possamos colocar o nosso coração na presença de Deus, que nós possamos reconhecer a grandeza desse Deus e viver uma vida de adoração. Eu quero convidar você para fazer mais uma leitura ainda, lá em Isaías 40:28. Isaías 40:28 diz assim: Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Amém? Esse Deus que nós estamos aqui nessa noite para adorar. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Um Deus que tem tudo sob controle em suas mãos. Um Deus que governa, soberano, que me criou, que te formou. Um Deus que a sabedoria é infinita. Que você possa ir na sua casa também, juntamente comigo, estar levando a Deus uma oração de adoração. Feche os seus olhos, se levante, se conecte com o Pai, se conecte com o nosso Deus. Fala para Ele o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso. Fale para Ele o que Ele representa na sua vida, o que Ele é de fato para você. Vamos estar orando nesse momento, uma oração de adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar, queremos exaltar o teu santo e poderoso nome, ó Deus. Reconhecemos, ó Deus, a tua grandeza, a tua majestade. Reconhecemos, ó Deus, o teu senhorio, ó Pai. Estamos aqui nessa noite, ó Deus, para prestar a Ti o nosso culto, ó Deus, para dizer que sem o Senhor nós nada somos, ó Pai. Reconhecemos que o Senhor criou os céus e a terra, o Senhor criou tudo que existe, ó Pai, e o Senhor nos criou, ó Deus, para vivermos uma vida de adoração a Ti. Nessa noite nós estamos aqui para Te adorar, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para entregar as nossas vidas na Tua presença, entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Estamos aqui porque nós reconhecemos que não há outro Deus além de Ti, ó Pai.
Ó Deus, que o Teu Espírito Santo passeie no meio do Teu povo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada casa nesse momento, que o Teu Espírito Santo esteja recebendo cada oração, levando a Ti, ó Deus, ao Teu trono, ó Pai, cada adoração, cada coração quebrantado diante da Tua presença, ó Deus. Ó Pai, nós não somos nada sem o Senhor, ó Deus, nós não somos nada sem a Tua presença em nossas vidas, ó Deus, o sopro da vida vem de Ti, ó Pai, tudo o que temos vem de Ti, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai. Recebe nessa noite, ó Deus, a nossa adoração. Ó Pai, olha para nós, ó Deus. Recebe a adoração do Teu povo, ó Deus, que está nesse momento Te adorando, clamando e exaltando o Seu nome, ó Pai. Ó Deus, queremos, ó Deus, viver uma vida de santidade na Tua presença, ó Pai. Uma vida de entrega, de adoração ao Senhor. Que o Senhor venha sondar os nossos corações, ó Deus, para que somente o Senhor venha habitar nele. Em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar você nesse momento aí na sua casa, onde você estiver, para estar conosco louvando a Deus. Estaremos declarando que Ele é poderoso, que Ele é grande, que você possa ir na sua casa também se levantar. Eu já convido o Ministério do Louvor para estar aqui e que nós possamos render a Ele a nossa adoração em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Como é bom nós estarmos aqui mais um domingo para louvar e adorar ao nome do Senhor, né? Como o Sérgio já disse, hoje nós vamos declarar que o Senhor, Ele é grande, que Ele é poderoso, que não há outro Deus como o nosso. Então se coloque em pé aí na sua casa, na sua sala, tire todas as distrações que tem aí perto de você neste momento, faça de fato deste momento o seu culto, né? Entregue de fato a sua vida aos pés do Senhor nesta noite. Não deixe que nada tire o foco daquilo que é mais importante neste momento. Em nome de Jesus. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
coração para receber mais do Senhor, Pai. Porque nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu toque, nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. A nossa alma está sedenta pela Tua presença. A nossa alma, Senhor, deseja e anseia por mais de Ti, Deus. Por isso, nesta noite, nós queremos entregar a nossa vida no Teu altar, Pai. Para receber, ó Deus, mais do Senhor, ó Deus. Para receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós entregamos este momento nas Tuas mãos, Pai. E somos gratos, ó Deus, por este culto e por tudo que o Senhor irá fazer nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Como é bom, né, poder adorar ao nosso Deus. Eu quero convidar você a estar fazendo mais uma leitura que se encontra em Segunda Crônicas. 2 Crônicas 7, do versículo 12 ao 16. Vamos estar lendo essa passagem aqui, né, onde fala a resposta do Senhor a Salomão. Na minha Bíblia diz assim, 2 Crônicas 7, de 12 a 16, vamos estar lendo. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi a sua oração e escolhi esse templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Amém? Estamos vivendo aí momentos, né, difíceis, né, nos dias de hoje. Cada hora aparece uma situação mais complicada para todos nós, né? Estamos até tendo nosso culto online, não estamos podendo estar juntos. Mas aqui eu quero destacar para nós nessa noite aqui, para que a gente tenha uma vida na presença de Deus, né? Será que estamos aproveitando esse momento que estamos vivendo e passando para, de fato, buscar a presença do Senhor? Estamos vivendo essa pandemia, a economia não está boa porque todos os postos de trabalho estão parados, a maioria deles, muitas empresas fechadas. Aí vemos os gafanhotos aparecendo, tantas coisas, e às vezes nós nos amedrontamos, mas eu não quero trazer medo para nós nessa noite, eu quero trazer uma reflexão. Será que estamos realmente buscando a presença do Senhor, se humilhando diante dEle, colocando os nossos corações na presença do Senhor? Ou será que a nossa esperança está no nosso braço, no nosso trabalho, naquilo que nós temos? Que você e eu possamos realmente voltar para o Senhor, né? Esse momento também é um momento para que nós possamos refletir como temos vivido os nossos dias. E eu quero, nesse momento, estar fazendo um momento de confissão, um momento onde a gente possa ir, eu aqui, você na sua casa também, se possível, ajoelhando diante do Senhor e pedindo perdão para Deus, porque muitas vezes nós não estamos com os nossos olhos tão firmes, ou a nossa esperança não está firme nele, mas sim naquilo que nós temos, sim no nosso braço, sim no nosso trabalho, na nossa saúde. Não que essas coisas não são importantes, são muito importantes, mas a nossa esperança, a nossa fé tem que estar no nosso Deus, no nosso Criador, aquele que nós lemos no início, aquele que tudo criou, tudo formou. A palavra do Senhor diz, né, que se
o seu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar. Quanto nós temos buscado a presença de Deus? Quanto você tem buscado a presença de Deus? Quanto você tem priorizado seu momento de intimidade com o Pai? Quanto Deus tem representado para você? O que Ele representa para você? E eu convido você nesse momento a se colocar diante do Senhor e dizer a Ele, né? O quanto hoje nós somos falhos, o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós dependemos dEle. Vamos estar fazendo alguns minutos de oração, que você possa aí confessar a Deus, reconhecendo que você não é nada sem Ele, que eu não sou nada sem Ele. Eu te convido a estar orando juntamente comigo, alguns minutinhos. Vamos orar ao nosso Deus. Ora aí onde você está, se conecta ao Pai, quebranta o teu coração na presença dEle. Querido Pai, ó Deus, nós queremos te pedir perdão, ó Deus, pelas muitas vezes que temos falhado, ó Deus, pelas muitas vezes, ó Deus, que temos dado mais valor, ó Deus, nas coisas que temos, ó Pai. E, ó Deus, quando nos é tirada, vem o pânico, ó Deus, mas nós queremos colocar o nosso coração em Ti, ó Deus, queremos colocar a nossa esperança em Ti, queremos clamar a Ti, ó Deus, queremos, ó Deus, nos entregar por inteiro, pedir que o Senhor venha sondar os nossos corações, as nossas vidas, pedir a Deus que o Senhor venha limpar tudo aquilo que tem tomado o lugar que é Teu em nossas vidas. Ó Senhor Jesus, o Senhor se entregou por nós para justificar os nossos erros diante do Pai, e nós reconhecemos que temos muitos erros, que jamais seremos dignos do que o Senhor fez por nós, mas nós queremos nessa noite entregar a Ti o nosso coração, queremos pedir que o Senhor nos ajude a priorizarmos a Tua presença, a priorizarmos o momento de estarmos conectados com o Senhor, nosso momento de intimidade, pedir que o Senhor olhe para nós nesse momento em que estamos vivendo, que, ó Deus, o Senhor venha nos trazer a esperança, venha nos trazer a paz, em reconhecer que o Senhor tem o controle de tudo, e que sem o Senhor nada do que temos faz sentido, ó Pai, que possamos reconhecer que a vida está em Ti, que o Senhor é o dono da vida, que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, ó Senhor Jesus, em Ti está a nossa vida, e nós clamamos nessa noite, pedimos o Teu perdão, que possamos ter a convicção de quão pecadores nós somos, de como nós somos falhos, de como nós somos egoístas, orgulhosos. Perdoe, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha ser a nossa prioridade, que o nosso coração possa arder, ó Pai, em querer Te buscar, em querer caminhar contigo, em amar as pessoas que estão ao nosso redor, em ser a luz nesse mundo. Ó Deus, colocamos em Ti a nossa vida, sabendo que o Senhor é um Deus misericordioso e ouve as nossas orações. E Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor que é infinito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ainda queremos estar compartilhando, nós vamos ter nesse momento agora a participação de uma família de nossa igreja. Se você conhecer esse louvor, que você possa estar aí também louvando nesse momento, adorando a nosso Deus. Esse cântico, né, essa família estará louvando a Deus, e que você faça parte também. Não fique apenas assistindo, mas louve e exalte o nosso Deus. Amém? Aleluia. Aprenda a confiar nesse Deus maravilhoso. Continua sendo bom. Continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, ouve as nossas orações e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom.
sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Glória a Deus. Aleluia. Ele continua sendo bom. Deus continua sendo Deus, né? Independente de qualquer situação que estejamos vivendo, Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. E que você possa sempre saber disso, que Deus é bom o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Eu quero também estar falando para vocês, né, que mesmo, né, com essa pandemia que nós estamos vivendo, mas nós continuamos com nossas atividades. Nós temos as nossas atividades agora, a maioria delas online, né? E uma delas é as células. Não deixe de participar, é muito bom a gente estar conectado, estarmos passando por esses momentos juntos. Nós temos a célula da Bia, que é às quarta-feiras, às 20 horas. Temos também a célula da Cláudia, que é às quinta-feiras, às 19h30. A célula do Caio também, que também é na quarta-feira, às 20 horas. E temos também a minha célula, que é na quinta, às 20 horas também. Então, que você não deixe de participar, mas que você possa estar participando. E uma outra coisa também, que você possa convidar um amigo para estar participando, né? Quando você receber um link ali, alguém te convidando, compartilhe, convide as pessoas. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para a glória de Deus. Esse é o papel das células, esse é o nosso objetivo, é alcançar vidas que muitas vezes estão se perdendo aí, sem uma esperança. E Deus levantou levantou você para convidar essas pessoas, para ajudar, para cuidar delas. Amém? Então que você possa estar aí conectado, em nome de Jesus. Queremos falar também agora, nesse momento, das nossos dízimos e nossas ofertas. Nós temos os nossos dados bancários aí. E nesse momento nós vamos estar passando um vídeo. O nosso tesoureiro André vai estar falando aí, que você possa estar aí prestando bastante atenção. Amém? Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Espero que todos estejam bem aí nesse período em que nós estamos distantes uns dos outros fisicamente, por força dessa quarentena aí do Covid-19, né? Que tem atrapalhado tantas coisas. Mas nós continuamos nos alimentando espiritualmente através das lives, dos cultos domésticos. É um momento de nos fortalecermos, né? Estarmos mais juntos, mais em família. Eu venho fazer esse vídeo, meus irmãos, para reforçar a necessidade de que nós continuemos a ofertar e dizimar na obra do Senhor. Nós estamos distantes, não estamos tendo nossos cultos na igreja local, na Igreja Metodista de Jardim Pacaembu, mas ainda continuamos tendo nossas despesas, continuamos tendo que pagar a nossa luz, pagar a nossa água, o subsídio, o auxílio para a nossa pastora, e as coisas vão acontecendo. Então nós precisamos saldar as nossas dívidas, honrar as nossas dívidas aí. E agora para vocês, encarecidamente, que vocês mantenham a disciplina quanto ao dízimo. Eu vou colocar aqui, vou afixar aqui, mandar um banner
para vocês no nosso grupo do WhatsApp, no grupo da igreja, com o número da conta, com o nome do banco, tudo certinho, agência, para que vocês, mesmo nas suas casas, talvez via aplicativo ou no caixa eletrônico, não sei como, mas se for também tem que ser rápido, né? Continuar a depositar o dízimo de vocês, para que nós possamos ter saúde no caixa para honrar as nossas despesas, pagar as nossas contas, tá? Conto com a colaboração de todos vocês, espero e oro ao Senhor para que em breve nós possamos estar juntos novamente para cultuar a Deus ali na igreja, que é tão gostoso. Deus abençoe a todos, mais uma vez, graça e paz. Amém, glória a Deus. Temos aí também aqui, nos nossos dados bancários, que você possa aí estar sendo fiel, né, com Deus, com seus dízimos, as suas ofertas. A igreja, ela tem os seus custos, seus gastos, né, que nós possamos continuar honrando a Deus, né, Ele tem nos dado o nosso trabalho, a nossa vida, e temos também, né, os alimentos que nós estamos arrecadando e levando para aquelas famílias que estão com necessidades, que você possa fazer parte, porque a igreja não pode parar. A igreja somos nós, é eu, é você, que continuamos levando a palavra de Deus aonde nós estamos, né? Não é apenas as quatro paredes lá, o templo, mas sim nós somos o templo vivo de Deus. Por isso não deixe de ofertar, de contribuir, de ajudar, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando a Deus, se levantar e adorar a Deus com toda a sua força. Eu já convido o ministério do louvor novamente. Vamos louvar ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Nós temos vivido um tempo de deserto muitas vezes, né? Mas nós podemos crer e confiar que mesmo em meio ao deserto nós teremos vitória, porque nós estamos com o nosso Deus. Então que nessa noite você se alegre na sua casa, se alegre, cante, dance, ofereça o seu melhor ao Senhor com todo o seu corpo e com todo o seu ser. Fria cair sobre mim, nananã, e no deserto eu me encontrar, me ver secado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar. Então eu direi,
corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença, Senhor. Aleluia, glória a Deus. É muito bom estar na presença do Senhor, é muito bom louvá-lo, é muito bom adorá-lo. E quem já esteve na presença de Deus, nunca mais consegue se adaptar a outro lugar. Porque só a presença do Senhor traz paz e traz alegria ao nosso coração. Longe dele, nós não somos nada. Nós não temos nada sem a presença de Deus. E nesta noite nós vamos declarar isso. Que nós precisamos dele. Porque sem ele nós não sabemos viver. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço
glória dele no teu lar, pela presença dele na tua casa, no meio da tua família. O Senhor é tudo que nós precisamos. Nele está a nossa força, nele está a nossa segurança. Ele é o nosso pão de cada dia. Ele é tudo que nós temos e tudo que nós somos. Por isso, se entregue neste momento na presença do Senhor. Ofereça a Ele a sua vida. Diga o quanto você precisa dele nesta noite. quando olhamos para o Senhor, ó Deus, e vemos a Tua perfeição, Pai. Nós não somos ninguém, ó Deus, sem a Tua misericórdia. Nós não somos ninguém sem Teu amor e sem a Tua graça sobre nós, Pai. Senhor, neste momento nós queremos, ó Pai, oferecer o nosso coração a Ti, Deus. O Senhor sabe, ó Pai, tudo aquilo que há dentro de nós, ó Pai. O Senhor nos conhece, ó Deus, melhor do que qualquer pessoa e melhor do que até nós mesmos nos conhecemos, Pai. Por isso nós te pedimos que nesta noite o Senhor nos sonde, ó Pai. Que o Senhor veja aquilo que há dentro de nós, ó Deus.
e nos mostra, Pai, para que nós possamos escolher fazer a Tua vontade, ó Deus, para que nós possamos mudar, ó Deus, para que o Senhor venha nos transformar nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos, Pai, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, para tudo. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, para levantar da nossa cama todos os dias. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, para respirar, ó Deus, para viver, ó Pai. Nós não somos nada sem a Tua presença, ó Deus. Ó Espírito Santo, vem e nos enche da Tua presença. Vem, ó Deus, e lava as nossas vidas, vem e lava os nossos corações, Pai, porque nós precisamos de Ti, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, ó Pai, e a nossa adoração, ó Deus, que chegue até o Teu trono, ó Pai, como um aroma suave, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada somos sem o Senhor, nada podemos fazer sem esse Deus. Esse louvor, ele fala exatamente a nossa condição de ser humano, né? Que nós precisamos dele para respirar, precisamos dele para viver, precisamos dele. Sem ele nada somos e nada podemos fazer. Queria compartilhar com vocês nessa noite um texto que se encontra lá em Marcos, ele também se encontra em Mateus, em Lucas, mas como eu tenho falado para vocês, Marcos ele teve uma percepção diferente dos outros dois, e ele escreve o livro dele com bastante autenticidade, né, para a gente poder entender melhor. Ele coloca coisas que os outros não colocam, né? Ele teve um olhar diferente. Então, eu gosto muito desse texto de Marcos, esse livro de Marcos. Queria ler com vocês lá o capítulo 10 de Marcos. Então, já deixem suas Bíblias abertas aí no capítulo 10. Nós vamos estar lendo um trecho que fala do cego de Jericó, a cura do cego de Jericó. E esteja atento, porque a gente vai dar uma passada nesse texto e que nós possamos entender o que Deus quer para nós nessa noite, né? Eu acho que você viu aí no decorrer do dia a pergunta, esse é o tema da nossa mensagem, que nós possamos entender, e eu deixei essa pergunta para reflexão das nossas vidas, né? O que você quer de Deus? Às vezes você sabe o que Ele quer de você, mas e você? O que você quer dele? O que você quer de Deus? E esse texto, esse livro, esse capítulo de Marcos, ele mostra para nós algumas questões para a gente se analisar, se autoanalisar, né? O que eu quero de Deus, né? O que eu estou buscando em Deus? O que eu pretendo que Deus faça por mim? Será que Deus já não fez o que nós precisamos? Então, nessa noite, você vai se autoavaliar aí e fica atento, porque o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Ele quer falar no teu coração, no meu coração. Ele tem falado aos nossos corações. Como eu tenho dito para vocês, não tem sido tão fácil estar aqui ministrando, trazendo mensagens. E eu tenho pedido muita orientação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Quando eu vou ler a Bíblia, eu peço muita orientação do Espírito Santo para que Ele me revele o que Ele de fato quer para a igreja, porque uma coisa eu tenho aprendido, a gente fala de acordo com a igreja que a gente está, né? E eu tenho pedido para Deus, o que o Senhor de fato pretende com esse texto que eu estou lendo para a tua igreja, né? E que você, igreja de Pacaembu, você que está nos acompanhando, possa entender o que de fato Deus quer para nós nesse tempo, que se chama hoje, ali naquela congregação, ali naquele espaço, naquele lugar, naquele bairro, né, para as nossas vidas. O que Deus quer de nós naquele lugar? Mas para isso eu preciso entender, né? E nós precisamos entender o que nós queremos ainda de Deus, né? O que você quer de Deus? Nós vamos ler Marcos 10, 46 a 52. E fala assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos,
e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Nós vamos dar uma parada aí no texto. Ele fala que ele estava indo, né? Foram para Jericó. Jesus está num dos momentos mais difíceis, eu falo da vida dele ali, do tempo que ele está para acontecer as coisas na vida dele. Então, ele está indo para Jerusalém. Jesus está indo a caminho para Jerusalém e era necessário passar por Jericó. Né? Jericó, quem conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, tem lá, né, Josué derrubando as muralhas de Jericó. Né? E aqui agora nós temos duas cidades. A cidade foi fortificada novamente, cidade velha, Jericó mais nova, né, do Império agora, uma cidade do Império, uma cidade rica, uma cidade próspera. E Jesus ele estava passando por ali, nessa cidade. E ali tinha muitas pessoas que vendiam, pessoas que passavam por aquele lugar, porque para chegar a Jerusalém eles precisavam passar por ali, então tinha muito comércio, tinha muitas posses, pessoas de posses naquele lugar. E por isso talvez seja que Bartimeu estava ali pedindo esmola, que ele ficava ali à beira do caminho, à beira da estrada, na porta da cidade, como os outros discípulos de Jesus falam, né? A porta, no beira do caminho, na estrada. Porque tinha as duas cidades ali, a cidade velha, mais ao sul, e a cidade mais nova de Jericó. E o cego Bartimeu estava ali, naquele lugar. E aí o texto fala que Jesus ele estava indo e com ele numerosa multidão. Eu tenho falado muito para vocês, e Deus tem tocado muito no meu coração a respeito da multidão. Né? O que eu estou fazendo na multidão? Será que Deus ainda me quer na multidão? A multidão seguia Jesus para todos os lados. Onde Jesus ia, tinha multidão. Onde Jesus estava, tinha multidão. Hoje nós vimos na história das crianças que Jesus estava, foi ali curar Lázaro, e tinha multidão. A multidão estava, caminhava junto com Jesus. Né? Mas poucos queriam realmente fazer aquilo que Jesus queria, aquilo que Jesus estava ensinando, aquilo que Jesus estava pregando. Queriam continuar na multidão. E os discípulos também estavam aqui com Jesus, eles estavam indo, e de repente, né, no meio da numerosa multidão, surge ali um homem sentado à beira do caminho a pedir esmolas. E a Bíblia chama ele de Bartimeu. Né? E aqui a Bíblia fala, dá dois sentidos aqui para ele. Bartimeu, cego e mendigo. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse rapaz, né, filho de Timeu. Né? Ele estava sentado à beira do caminho. Então, falar um pouquinho desse Bartimeu, né, cego e mendigo. Esse texto da Bíblia, esse capítulo, ela nos mostra, se você for ler mais para frente, ela nos mostra que há uma cegueira espiritual muito grande nas pessoas, na multidão, que seguia ali. Um deles é os fariseus, né, cegos, né, na sua religiosidade, né, vivia ali cegos. Os próprios discípulos, a gente vê eles também fazendo perguntas ali para Jesus, perguntas que aos olhos espirituais já seriam sanadas. Né? E a gente vê também o jovem rico, você pode acompanhar aí depois na sua casa. A gente vê também o jovem rico, né, que ele também estava cego espiritualmente. Quando Jesus fala para ele, né, que ele pergunta, né, o que faria para herdar o reino dos céus, e Jesus fala para ele vender tudo, vender suas posses, vender as coisas, e ele fica triste, se entristece, porque ele conhecia os mandamentos, ele sabia de Deus, ele conhecia Deus, mas ele não queria fazer aquilo que tiraria o seu conforto, que tiraria as suas posses. Né? O coração dele estava nas posses, estava guardado no tesouro que ele tinha, né? Um tesouro terreno. Então, ele também estava cego espiritualmente. E se a gente for olhar por esse ângulo, olhar por este patamar, a gente vai ver que Bartimeu era o menos cego. Né? Ele era cego fisicamente, mas ele era o menos cego desse povo que a gente colocou, né? Os fariseus, até mesmo os discípulos que já caminhavam com Jesus. Né, é perguntado para eles, para Jesus, a respeito do divórcio. Jesus dá uma explicação, depois os discípulos perguntam novamente, eles não entendem, perguntam novamente, né, sobre o divórcio. Então, é uma cegueira. Né? A gente, às vezes, está andando, caminhando com Jesus, fazendo as coisas para Jesus, mas estamos cegos espiritualmente. Né? Nós precisamos abrir os nossos olhos nessa noite. Né? Deus, é isso que Ele quer de nós, que nós abramos os nossos olhos para enxergar espiritualmente o que Cristo quer para nós. Né? E para saber, né, o que nós queremos dele. Precisamos estar com os nossos olhos abertos para saber o que Deus
o que nós realmente queremos de Deus. O que você quer de Deus? Você já se perguntou, já fez essa pergunta para você mesmo? O que eu quero de Deus? O que eu estou esperando de Deus? Né? O que eu espero que Deus faça na minha vida ainda? Né? O que nós queremos? Né? E apesar de Jesus ele ter curado outros cegos, né? A gente vê lá que em Mateus foram 2 cegos, né? Bartimeu ele foi o único que ficou conhecido na história, né? Por um nome. Né? Ele foi lembrado, ele ficou conhecido aqui na história, né? Pela trajetória dele. Né? E por isso ele volta aqui nos outros textos como ele só, né? Um único cego nessa história. Ele tinha 12 em Mateus e aqui a gente vê o cego Bartimeu. Bartimeu ele não era uma pessoa que as pessoas lembravam o seu nome. Né? A gente vê que ele é chamado de Bartimeu porque o pai dele tinha o nome de Timeu e aí eles chamavam filho de Timeu. Bar quer dizer filho de Timeu. Então, ele era conhecido por ser filho do Timeu. Ele não tinha nenhum nome, não se fala nem o nome desse cego aqui na Bíblia. Não se fala o nome dele, ele era conhecido por um apelido. As pessoas passavam e falavam, Bartimeu, filho de Timeu. Né? Então, muitas vezes a gente está andando assim, as pessoas apontando a gente como uma pessoa conhecida por outra pessoa, não por nós mesmos, né? Porque nós estamos, muitas vezes, escondidos, né? Estamos no meio da multidão e as pessoas não conhecem todo mundo da multidão. Mas Jesus ele conhecia Bartimeu, ele sabia quem era Bartimeu. Né? E Bartimeu, na primeira oportunidade que ele teve, ele não perdeu tempo de ir buscar, de ir atrás daquilo que ele realmente queria de Deus. Né? Ele não perdeu tempo. Apesar das dificuldades, né, ele se coloca para algo mais na vida dele. Ele queria algo mais na vida dele com Jesus. Né? E eu quero te perguntar nessa noite, qual é o algo mais que você está procurando? O que você quer? Né? O que você quer de Deus? O que você quer que Jesus te faça hoje? Né? O que você quer dele? Né? Se pergunte, se analise aí e vá refletindo durante a mensagem para que você chegue no final sabendo o que realmente você quer de Deus. Né? Para que não saiamos daqui nessa noite sem saber o que a gente quer de Deus. Né? Bartimeu nos mostra uma vida de superação. Né? Bartimeu ele mostra uma vida de superação e desafios vencidos. Né? Bartimeu ele era cego, a Bíblia não conta se Bartimeu ficou cego depois, se ele era cego de nascença, mas ela indica que ele era cego. Então, ele vivia de desafios e vencer barreiras e superações. Né? E já foi falado aqui hoje que a gente precisa se colocar na presença de Deus para vencer as barreiras, as superações, para superar aquilo que a gente está passando, os momentos difíceis que a gente está passando. Né? E ele era essa pessoa que ele vivia disso, de superação o tempo inteiro. Né? Por ele já ter ali uma enfermidade que o impedia de ver claramente como eu e você. Né? Mas ele tinha essa enfermidade fisicamente, porque o coração dele via. Através do coração dele, ele conseguia ver e enxergar aquilo que estava se passando, aquilo que ele realmente precisava na vida dele. E muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente. Espiritualmente. Temos uma visão boa, mas cegos espiritualmente. Né? E Bartimeu, ele era esse homem, né? Que ele, apesar de todas as necessidades, de tudo que ele passava, né? Apesar da sua cegueira física, ele era um homem de vencer, de superar barreiras, né? Vivia de superação e ele vencia os desafios que lhe eram impostos. Né? Ele recebe o único mantimento dele, a subsistência dele era através daquelas esmolas que ele pedia ali. Né? Até uma vez eu falei que a gente não pode ficar só dando esmolas, né? Que a gente tem que sentar e conversar com a pessoa, né? Saber o que ela precisa de fato. Né? Bartimeu ele precisava daquelas esmolas para sobreviver. Eu não sei se ele ainda tinha o pai dele, se ele ainda tinha uma família, a Bíblia não nos conta isso, mas ele precisava daquelas esmolas para ele viver a vida dele, a subsistência dele. Né? E aquilo era necessário na vida dele. Era o que ele fazia, né, com todas as limitações que ele tinha. Né? Ele se colocava ali, na beira daquele caminho, a pedir esmolas. Né? Mas ele queria algo mais do que aquilo. Por isso que nessa pregação que eu fiz, eu falei, porque às vezes a gente dá as esmolas, mas a gente não leva algo mais. Né? E Pedro levou algo mais
né? Levanta e anda, vai, né? Vai fazer algo, né? Levanta, vai procurar quem realmente pode te curar, né? Que é Jesus. Então a gente precisa levar esse Cristo para essas pessoas, né? E Bartimeu, ele sabia disso dentro do coração dele, que ele precisava de algo mais do que aquilo. Ele não queria passar o resto da vida dele ali mendigando esmolas. Ele não queria ficar dessa forma, né? E nada impediu Bartimeu, nada impediu de chamar, de clamar pelo Senhor, né, de gritar ali por Jesus. Nada impediu ele de caminhar, de ir além daquilo, ir atrás daquilo que ele realmente queria de Cristo. Né? E a minha pergunta para você, né, ele não ficou lá murmurando, nem reclamando, e nem culpando a Deus pelos seus problemas. Nós, seres humanos, temos essa capacidade, né, de murmurar o tempo todo, de reclamar o tempo todo, e de culpar muitas vezes Deus pela situação que nós estamos vivendo. Né? Hoje em dia, com tudo que a gente está passando, eu já vi várias pessoas falando que Deus ele pode fazer, por que ele não faz, que a culpa é de Deus. Né? Culpando Deus pelos nossos problemas, pelas nossas situações, pela minha falta de emprego, culpando Deus pela minha enfermidade, por eu ter um problema físico. Né? Bartimeu ele não fez isso, ele não ficou fazendo isso. Bartimeu ele não ficou murmurando, ele não ficou culpando a Deus. Ele gritou e clamou por Deus. Se Jesus ouvisse a voz dele e chamasse, era graça. Ele entendia isso, que era graça na vida dele. Então ele não culpa, ele não murmura. Né? E o que nós fazemos? Né? O que nós temos feito? Murmurado, reclamado, ou nós temos ido atrás? E do buscar essa presença que foi falado, e do buscar a Cristo na palavra, e do buscar Jesus em oração, clamando mesmo, chamando por Ele, gritando por Ele, ao invés de murmurar, reclamar e ficar com autopiedade. Né? Às vezes nós somos muito autopiedosos, nós achamos que nós somos os coitados, coitado de mim, por que comigo, mas por que com a minha família? Né? A gente fica essa autopiedade nas nossas vidas, e isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você clamar por Ele, chamar por Ele, ir atrás dEle, né? Ir atrás de Jesus. Não fique sentado, não fique murmurando e reclamando, achando que só com você que as coisas acontecem. Não é só com você, não é só comigo que as coisas acontecem. As coisas acontecem para todos. Né? Todo mundo tem os seus problemas e as suas situações. O que muda a situação de um e de outro é a maneira como nós buscamos a Cristo, é a maneira como nós nos colocamos diante dEle, é a maneira como nós nos enxergamos com o nosso coração diante de Deus. É isso que muda. É isso que muda. Mas todos nós somos seres humanos e todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. Porque Jesus falou que a gente ia ter tempos ruins. Ele falou antes dele ir que a gente passaria por aflições, mas era para ter bom ânimo, porque ele venceu e nós venceríamos este mundo. Então, o Bartimeu ele nos ensina isso, né? Que ele não ficou ali reclamando e murmurando. Eu não sei como ele era com as pessoas que passavam ali diante dele, mas ele, no primeiro momento, a primeira oportunidade que ele teve, ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E isso tem que ser a minha e a sua atitude nessa noite. Nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, né, tudo que a gente está vivendo, clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu ele nos ensina, né, que o que é não ser cego espiritualmente. Eu não sei se ele perguntou para alguém, né, quem que estava passando, o que aquela multidão estava fazendo, porque ele era cego, então ele não viu, mas ele ouve um burburinho, ele ouve uma multidão caminhando, andando e falando, e talvez ele tenha perguntado para as pessoas quem era que estava ali, o que estava acontecendo, e falaram para ele que o Nazareno, Jesus o Nazareno, estava passando ali. E, imediatamente, ele não perdeu a oportunidade de gritar e de clamar. Mas o que eu quero trazer para você é que Bartimeu ele tinha uma visão espiritual. Enquanto as pessoas falavam que era Jesus o Nazareno, ele declarava, Bartimeu declarou, talvez ele tenha ouvido falar de Jesus, ele tenha estudado sobre Jesus, ele conhecia as coisas que Jesus fazia, né? Talvez ele já tenha ouvido falar de Jesus, mas o que me chamou a atenção, ele olha aquilo com os olhos espirituais dele, ele fala, Jesus, filho de Davi. Não é qualquer Jesus, não é apenas o Nazareno.
Não é qualquer tipo de Jesus. Ele sabia que aquele Jesus podia fazer algo por ele. Ele sabia que aquele Jesus era o único que podia trazer para ele aquilo que ele queria realmente de Deus. E ele declara com a sua voz, ele declara com a sua boca que aquele era o filho de Davi, o filho do Deus vivo. Ele declara. Temos essa visão de saber quem realmente é Jesus nas nossas vidas? Será que nós somos como Bartimeu, que enxerga Jesus como aquele que é o único que pode realizar em nós aquilo que nós realmente queremos, aquilo que realmente nós precisamos dele? Será que nós temos essa visão espiritual? Nós estamos cegos, como aqueles homens, como o jovem rico, como os fariseus e até mesmo como os discípulos em vários momentos, andando com Jesus, estiveram cegos. Talvez nós estamos numa caminhada já há longo tempo com Jesus, mas estamos cegos espiritualmente. Por isso nós não conseguimos realizar prodígios e proezas, como ele fala, nas nossas vidas. E Bartimeu, ele tinha essa visão espiritual, né? E naqueles dias de Bartimeu, aqueles dias que eles viviam, a cegueira era algo muito ruim, muito ruim. Né? Eles eram tidos como pecado, era tido como uma doença de pecado. E Bartimeu, ele vence essas barreiras todas, ele vence todas essas coisas, ele não se importa com nada disso, com o que falam dele, com o que dizem dele, e ele vence essas barreiras. Né? Era tão... Para vocês entenderem, era algo assim, a cegueira era algo considerado uma maldição, né? Naqueles tempos. Tanto que lá no versículo de João 9:2 fala assim, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Mas Jesus, imediatamente, ele tira, né, essa questão do meio. Jesus, ele fala que nenhum nem o outro, né, que tudo acontece para a glória e para a honra de Deus. Mas era tido como um pecado na vida das pessoas, essa doença, essa cegueira. E hoje nós vivemos assim, cegos, e cegos espiritualmente, tão cegos que a gente acha ainda que é por causa do pecado. É porque o pecado é maldição, aconteceu na minha vida porque é uma maldição. Não é uma maldição. Né? Falta a gente abrir os nossos olhos, olhar para Deus, buscar a Deus, saber o que realmente Ele quer de nós, para sabermos o que nós pedimos para Ele. Abra os seus olhos nessa noite. Bartimeu, ele demonstra saber quem era Jesus. Então, ele mostra, ele sabe quem era. Ele sabe. E você? Quero te perguntar, você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é esse Jesus que você canta, que você fala dele, que você tem ele como seu Senhor e Salvador? Você sabe se realmente é isso mesmo? É isso mesmo que você pensa de Jesus? Quem é Jesus para você? Bartimeu, ele sabia. Ele sabia porque ele enxergava com os olhos espirituais. E eu quero te convidar a enxergar com os olhos espirituais. Olhar para Cristo de uma forma diferente nessa noite. Olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. E que não tem outro que possa resolver os meus problemas, as minhas situações, que não seja Ele. Pelas nossas forças, nossos braços, a gente vai tentar, a gente até vai conseguir algumas coisas, mas a gente vai se cansar, vai ficar fadigado, e aí a gente acaba desistindo. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, para nós, nessa noite, para a nossa reflexão, é justamente sobre isso, não deixar as coisas passarem. Ser perseverante. A gente tem falado muito sobre perseverança. Perseverança é uma palavra que ela me acompanha muito. Porque para tudo na vida nós precisamos ser perseverantes. Precisamos perseverar. E Bartimeu, ele persevera. No versículo 48 fala assim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas, a multidão, né? A multidão ficou brava com Bartimeu, porque ele gritava, ele falava, e Jesus estava passando, e a multidão manda ele ficar quieto, manda ele se calar. Talvez você esteja aí com uma multidão ao teu redor, pedindo para você se aquietar, calar, ficar quieto. Né? Num tempo que Deus está falando para a gente, falem de mim, leve o meu evangelho a todas as pessoas. Né? O mundo precisa ouvir de mim, o mundo precisa ouvir, saber quem eu sou. Né? Leve essa palavra de paz, essa palavra de amor, essa palavra de ânimo nos tempos que a gente está vivendo. Mas talvez a multidão está querendo te calar. Né? E eu quero dizer para você que Bartimeu, ele foi perseverante, mesmo em meio à multidão, falando para ele ficar quieto, para ele calar a boca, que ele estava atrapalhando, que ele estava ali fazendo algo, um burburinho.
Aí é que ele perseverou mesmo. Aí é que ele perseverou. Ele foi perseverante. Quando falaram para ele ficar quieto, aí ele gritou muito mais. Ele falou muito mais, ele clamou muito mais a Deus, né? E Deus, ele se agrada desse clamor. Deus, ele se agrada. Jesus se agrada do nosso clamor. A gente falou aqui hoje de clamar, de buscar. Clamar é orar, é buscar, é estar na presença do Deus vivo. Né, que você possa clamar a esse Deus. Né? Nos momentos que você vê que a multidão está te sufocando, que você está no meio, sem ter para onde correr, para onde fugir, clame ao Senhor, busque ao Senhor, seja perseverante. Se você já tem clamado, talvez você esteja aí falando agora, nossa, mas eu já tenho pedido há tanto tempo, eu tenho falado com Deus há tanto tempo já, e eu não consigo aquilo que eu estou esperando de Deus. Né? Eu não consigo aquilo que eu estou esperando. Quero te dizer, persevera, persevera. E depois a gente vai ver se realmente o que você está pedindo é realmente aquilo que Deus quer para a tua vida. Porque nós pedimos mal muitas vezes. Né? E a gente precisa se analisar, saber o que a gente está realmente pedindo. Né? Eu estou pedindo mal? Será que eu estou pedindo mal? E Bartimeu, ele, mesmo em meio à multidão, né, ele gritava mais alto. Né? E ele clama mais e mais, né, para que Jesus o escute. Ele chama ajuda. Né? E Jesus ouve. Jesus ouve. Interessante que Jesus ouve o nosso clamor. E aqui esse texto ele fica muito claro isso para nós. Ele ouve Bartimeu chamando. Ele escuta, mesmo em meio à multidão, mesmo em meio às tempestades. Jesus, ele te escuta. Então não cesse, seja perseverante, clame, ele vai te escutar. Ele está pronto para te escutar. Ele está pronto para te ouvir. Qual é a tua petição? O que você espera de Deus? Clame a Ele, chame por Ele, grite por Ele, como a gente canta. Né? Grite por Ele. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Ele está aqui para isso, para nos ouvir. E ele é o mesmo Jesus, o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele será sempre o mesmo. Se Ele ouviu Bartimeu, Ele vai te ouvir. Só não fique murmurando, só não fique pelos cantos murmurando e reclamando das coisas, da situação que você está vivendo, porque isso não vai te levar para lugar nenhum. A murmuração deixou o povo morrer no deserto. O povo murmurou, o povo reclamou, e eles ficaram no deserto. Muitas vezes a gente está num deserto, passando por um deserto, murmurando e reclamando, ao invés de clamar por Jesus. Ao invés de chamar por Ele, para falar para Ele, caminha comigo, esteja ao meu lado, eu preciso ser levantado. Pare de murmurar, seja perseverante, persevera naquilo que você tem buscado de Deus. Persevera naquilo que você tem buscado, espera e confia nele. E ele sabia, né, que Jesus era o único que podia curá-lo. E ele não perde essa oportunidade, ele não perdeu a oportunidade. Por isso ele gritou mais ainda, ele clamou mais ainda, ele ergueu a voz dele e clamou mais ainda. E Jesus ouve Bartimeu. E lá no versículo 49, 51, parou Jesus, do 49 até o 51. Ele foi uma pessoa, no versículo 49 ao 50, ele foi uma pessoa disponível. Então a gente precisa perseverar, a gente precisa ter essa visão espiritual, ter essa perseverança. E eu queria deixar um versículo para vocês, que lá em 2 Samuel 22, 7, que fala assim: na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei o meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Deus tem nos ouvido. Se você clamar, é promessa do Senhor. Samuel, aqui falando, que na angústia dele ele clamou, e chegou até o trono do Senhor. E por isso, nós confiamos nele. Nós cremos nele, nós confiamos nesse Deus. Sabemos que ele é o mesmo Deus para nós. Né? Que ele não é um Deus de carochinha nas nossas vidas, ele é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e ele nos ouve. E Bartimeu, ele era disponível. Ele foi uma pessoa disponível. Bartimeu nos ensina que devemos estar prontos para responder ao chamado do Senhor. Lá no versículo 49 fala assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Esse versículo aqui, ele chama a minha atenção porque fala que Jesus parou tudo. Ele parou tudo. O
que ele estava fazendo. Talvez ele estava ali conversando com a multidão, falando com a multidão, pregando, ensinando, evangelizando aquele povo. E ele para tudo porque ele ouviu a voz de Bartimeu. Ele para e manda chamar. Né? E Bartimeu ele vem nos ensinar que a gente deve estar pronto, preparados, né? E dispostos, disponíveis para ouvir o chamado de Deus. Você se sente uma pessoa disponível? Você tem um coração disponível para aquilo que Deus tem te chamado? Bartimeu, ele não hesitou. Quando ele ouviu o chamado de Jesus, né, ele não hesitou. Em nenhum momento ele hesitou. Ele levanta e ele, versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Imediatamente, ele se levantou, ele deu um salto daquele lugar onde ele estava sentado, levantou e jogou a capa dele. A capa aqui nesse contexto, porque capa ela tem dois contextos. Uma é uma capa que significa autoridade sobre sua vida. E essa capa aqui é uma capa que era dada às pessoas pelo Império Romano para que eles pudessem, eles tinham tipo um crachá para pedir esmolas. A capa significava isso. Era a subsistência dele, o meio de ganhar dinheiro dele. Sem a capa, ele não poderia ficar ali pedindo esmolas. E ele levanta e joga essa capa, né? Essa disponibilidade dele de ouvir o chamado de Deus. Deus tem nos chamado, mas muitas vezes nós estamos segurando a nossa capa. Né? Bartimeu ele não faz isso. Ele vem nos ensinar nessa noite que quando nós temos um coração disponível, nós largamos tudo para fazer aquilo que Jesus nos chama a fazer. Bartimeu, ele levantou o mais rápido que ele pôde, jogou a capa dele. Talvez se ele não tivesse sido curado, ele não acharia mais aquela capa. Porque no meio daquela multidão, talvez ele nunca mais encontrasse aquela capa, que era o único meio de subsistência dele. Mas ele não se preocupou com isso. Ele estava preocupado realmente com aquilo que mais importava na vida dele. Aquilo que ele ia pedir para Jesus. Era o que importava para ele nesse momento, ele não pensou em mais nada. Né? E Deus ele tem nos chamado para serviços, ele tem nos chamado para servir. E nós muitas vezes estamos segurando essa capa, que significa em nossas vidas algo que a gente quer reter em nós. Né? Ele não reteu nada, ele jogou, lançou fora, lançou mão daquilo que para ele era a coisa mais importante naquele momento, porque era naquele meio que ele ganhava aquele dinheiro para ele ter as coisas que ele precisava na vida dele. Mas ele não pensou nisso. E muitas vezes a gente fica retendo. Né? A gente não tem esse coração disponível. Que nessa noite nós possamos ter um coração disponível para saber, né, o que a gente quer de Deus realmente. Né? Talvez a gente quer tantas coisas, mas a gente não tem as coisas primordiais. Que é perseverança. Que é enxergar com os olhos espirituais através da palavra, da leitura, da oração, de se colocar na presença do Senhor. Que é um coração disponível para fazer a vontade de Deus, para segui-lo, para servir a Ele. Talvez nós não temos essas coisas e estamos pedindo outras para Deus. Precisamos primeiro ter essas. Essas coisas precisamos ter primeiro. Precisamos aprender. Quando a gente for uma pessoa disponível a Deus, quando a gente perseverar naquilo que o Senhor tem nos colocado à nossa frente para fazermos, quando nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, em jejum, oração, leitura da palavra, isso é disciplina. Quando nós nos colocarmos, nós vamos entender realmente o que Ele quer de nós, nós vamos saber realmente o que precisamos dEle, o que precisamos pedir para Ele. E comunhão com Deus, né? Comunhão. No versículo 51 fala, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Essa pergunta ela ficou na minha mente esses dias. Já tem uns dias já que eu queria trazer essa mensagem. O Lucas até quase uns 2 semanas atrás ele perguntou, ei, mãe, você já sabe o que ele vai pregar? Eu falei, não, filho, eu queria pregar de Bartimeu, mas aí Deus mandou falar outra coisa. E essa pergunta ficou no meu coração, é uma pergunta tentadora. É Jesus fazendo essa pergunta para você. Que queres que eu te faça? É uma pergunta tentadora, a gente podia pedir tantas outras coisas. E a gente vai ver ali no versículo do... Tiago e João, né, os irmãos ali pedindo para Jesus, né? Jesus faz a mesma pergunta para eles.
Né? Eles estavam ali conversando, está no capítulo 35, no versículo 35. Eles conversando e entre eles, Jesus ali prestes falando que ele iria morrer, né, que ele iria ser zombado, cuspido. E Tiago e João não estavam preocupados com o que Jesus estava falando, não. Eles estavam numa outra conversa paralela, né, a que Jesus estava falando. E aí eles entram numa conversa e falam. Né, então se aproximaram Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos cedas o que vamos te pedir. Então, eles ainda chegam para Jesus e falam: a gente quer que o Senhor ceda aquilo que a gente vai pedir. E a gente, às vezes, critica e questiona eles aqui. Mas nós estamos, muitas vezes, fazendo a mesma coisa. Ó, Senhor, eu quero que o Senhor ceda aquilo que eu vou pedir. Eu vou pedir isso, eu quero um carrão, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E eu quero que o Senhor ceda isso para mim. Tá, Jesus? É isso que eu quero. Mas Jesus, ele faz a pergunta, né? Eles falaram que ele queria, e Jesus perguntou: o que quereis que eu vos faça? A mesma pergunta que ele fez lá para Bartimeu: o que quereis que eu vos faça? Né? E Bartimeu, ele mostra essa comunhão com Deus. Né? Ele estava em sintonia com Deus. Ele estava em sintonia naquele momento com Jesus. Que não era não foi o que aconteceu com os discípulos, né? 2 discípulos de Jesus que caminhavam com ele, que teve uma caminhada com ele, que agora estava na reta final dessa caminhada ali com Jesus presencialmente na vida deles, e eles faz um pedido para Jesus. Aí, mas antes eles falam que eles querem que ele conceda aquilo que eles vão pedir, né? E nós fazemos isso muitas vezes. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta. E eles falam, né? Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um na direita e o outro na esquerda. Então, eles estavam preocupados com poder, com posição. E muitas vezes é isso que nós queremos: poder para passar por cima dos outros, posição. A gente quer tudo do melhor, tudo do mais alto. E Bartimeu, ele nos dá uma lição de humildade e sintonia com Jesus. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É uma pergunta tentadora, ele podia responder tantas coisas, porque ele era mendigo. Fala no início que ele era cego, mendigo. Então ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir uma casa de luxo, um carro bom para ele andar, ele poderia pedir tantas coisas. Mas ele não pediu nada disso. Ele mostra toda a sua miséria, né? Quem ele realmente era. Primeiro ele fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Porque eu sou pobre e nu. Porque eu sou miserável. Tem misericórdia de mim. Ele reconhece a fragilidade dele de ser humano. Ele reconhece a fragilidade dele de pecador. Ele se coloca na posição de humildade diante de Jesus. E o que ele pede para Jesus, é o que traz para nós, né? Assim, para a gente refletir. E ele fala: Mestre, que eu torne a ver. Que nessa noite nós possamos pedir para Jesus nos mostrar, para ele abrir os nossos olhos. Né? Que os nossos pedidos a Jesus não seja essa posição social, não seja bens materiais, né? Que a gente possa pedir com clareza ao nosso Deus. Como eu falei no início, às vezes a gente pede mal. Por isso a gente não recebe aquilo que a gente pede. Vocês acham que os discípulos receberam? Não, eles não receberam. Né? Jesus, ele faz várias perguntas para ele, depois vocês leem o texto. E fala para eles que eles iriam suportar, que eles iam passar, porque Jesus pergunta para eles se eles podiam suportar tudo que Jesus ia suportar. Eles falam que sim. Eles eram convictos naquilo que eles queriam. Eles estavam convictos, porque eles pediram lá no início que eles queriam que Jesus fizesse aquilo que eles estavam pedindo. Eles estavam convictos disso. E Bartimeu também tinha uma convicção de que a única coisa que ele precisava naquele momento, era ver, era enxergar. E para a gente encerrar essa reflexão nessa noite, Bartimeu, ele era um homem cego, esperando um milagre. Talvez você esteja cego aí nessa noite esperando um milagre e tenha pedido isso a Deus. Talvez seja isso que você espera de Deus, que você quer de Deus, um milagre. Um homem humilde, tem a consequência, ele sabe da sua fragilidade, reconhece e entende que ele é pecador e que precisa de Deus.
que nós possamos reconhecer, entender que precisamos de Deus. E que isso seja uma das nossas petições. Senhor, eu preciso de Ti. O que você quer de Deus? Quer mais Deus na sua vida? E quando Jesus lhe perguntou o que ele queria, né, ele pediu apenas o que era necessário. Não pediu luxo, não pediu riquezas, não pediu futilidades. Ele pediu realmente o que era necessário para ele. Totalmente contrário, né, dos outros dois. Bartimeu, ele nos ensina nessa noite que nós precisamos aprender a pedir as coisas para Deus. Quando ele teve a oportunidade de contar para Jesus o que ele realmente queria, o clamor dele, porque que ele gritava tanto, ele apresenta para Jesus aquilo que realmente era necessário, que era necessidade, não um capricho. Às vezes eu e você estamos pedindo coisas para Deus assim, por mero capricho. E que possamos pedir essa misericórdia de Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a pedir direito, me ajuda a entender realmente o que é necessário na minha vida. Jesus, então tinha Bartimeu, espera do milagre. Jesus é um Senhor que ouviu o clamor do seu servo. Bartimeu clamou, chamou por misericórdia e foi restaurado. Ele clamou a Deus, ele pediu a Deus, não ficou murmurando, não ficou reclamando, não ficou culpando as pessoas e nem Deus pelo que aconteceu na vida dele. Ele clamou, foi ouvido e foi restaurado. E que nessa noite nós possamos pedir, clamar ao Senhor e ser restaurados para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele está te esperando. Está esperando você clamar. O que você quer dele? O que você quer dele? Essa pergunta que ele fez, o que queres que eu te faça, ele fez naquele dia e está fazendo para você hoje. O que queres que eu te faça? Eu queria, do fundo do meu coração, que você, nessa noite, soubesse o que você quer de Deus. E eu trouxe essa reflexão para que nós possamos refletir o que eu quero de Deus. Né? E se ele te fizer essa pergunta tentadora, né, que nessa noite você peça o essencial. O que é essencial na sua vida? O que você está precisando? Peça para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso. O que você quer que Deus faça com você hoje? Se você está cego espiritualmente, peça para Deus visão de volta. Peça a sua visão. Peça para que você, ao abrir a Bíblia, você consiga enxergar o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é o que você precisa dele. O que Deus tem para você é o que você deve pedir para ele. O que vocês querem que eu lhes faça? Essa é a pergunta do nosso Deus para você nessa noite. E que você persevere naquilo que você quer. Deus, ele já nos deu a coisa mais preciosa, que é a nossa vida eterna. Tudo gratuitamente. Tudo de graça. Ele mandou seu Filho por amor a nós. E para você refletir no fundo do coração nessa semana, quando Bartimeu, ele chega diante de Jesus, larga tudo. Ele é perseverante, ele está disponível. Ele entrou nessa comunhão com Deus, com Jesus. E Jesus o cura. A primeira pessoa que ele vê é Jesus. No meio daquela multidão, a primeira pessoa que ele vê é Jesus, porque Jesus estava na frente dele. Que você consiga enxergar Jesus na tua frente, perguntando para você o que você quer que eu te faça. E que o teu desejo aí nessa noite, voltado para aquilo que Deus quer para a tua vida, que você possa alcançar, mas persevera. Você quer uma cura física? Talvez, como foi falar, a gente falou que era para honra e glória do Senhor, talvez você não seja curado, mas glorifique o nome do Senhor. Você quer um emprego novo? No meio que a gente está vivendo, tantas coisas acontecendo, muitas pessoas mandadas embora, como a gente ouviu aqui hoje. Peça ao Senhor, clame ao Senhor. Ele está aí para te ouvir. Não fique reclamando de governantes. Não fique reclamando do patrão que te mandou embora, porque também precisou cortar custos. Não reclame, não murmure. Clame ao Senhor. Peça para Ele. O que você quer de Deus hoje?
peça o essencial para que você tenha uma vida feliz em Cristo Jesus. E para encerrar, fala assim que Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou. Jesus está falando para você hoje, vai. Peça para ele com sabedoria, para que você possa alcançar aquilo que você tem pedido para Deus. E vai, porque ele é contigo. E Bartimeu, ele seguiu Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Quando ele recebeu a cura, ele não fez como muitos fazem. Já recebi, era aquilo que eu queria, ganhei minha chácara, ganhei meu carro novo que eu queria, aquele terreno que eu estava esperando, agora eu já posso sair. Bartimeu, ele foi. Seguiu Jesus, com o coração disponível para agora andar e caminhar com Jesus. Que em nome de Jesus nós possamos, que você tenha no teu coração aí hoje o que você realmente quer de Deus. Você tenha entendido isso, para a honra e glória do nome dele. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é bom. Porque as tuas misericórdias se renovam sobre nossas vidas todos os dias, Pai, e ela não tem fim. Por isso nós podemos clamar, ó Pai, por isso nós podemos gritar, chamar pelo teu nome. Ó Deus, que nessa noite, ó Deus, não tenha multidões, ó Pai, que impeça o teu povo de clamar ao Senhor, de chamar por ti, Deus, de saber, Pai, o que eles querem realmente do Senhor, ó Pai, nessa noite. Mas que o nosso coração, Deus, esteja, Pai, diante do Senhor, não como aquele coração daqueles 2 discípulos naquela noite que pediram com arrogância, mas que possamos ser humildes diante do Senhor e colocar as nossas necessidades, sabendo que nós somos frágeis, que muitas vezes nós não sabemos pedir, ó Pai. E quando a gente não saber pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo leve para Deus tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós estamos pedindo, ansiando, ó Deus. Mas que o anseio do Teu povo nessa noite, ó Pai, seja ser curado da cegueira espiritual que acompanha, Deus, toda essa geração, Deus. Uma geração cega, Deus, para as tuas coisas. Uma geração cega, ó Deus, para o agir e para o mover de Deus. Uma geração, ó Deus, que coloca, Deus, os bens materiais, que coloca o seu prazer, que coloca a sua felicidade acima das coisas de Deus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, que nessa noite muitas escamas possam cair dos olhos. E nós possamos enxergar, ó Deus, enxergar o Senhor, abrir os nossos olhos e dar de cara com o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que está a nos ouvir, que está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos e filhas sejam perseverantes. Caminhe, meu Deus, segundo a Tua palavra, caminhe segundo a Tua vontade, caminhe segundo o Teu querer, tenha um coração disponível, Deus, para quando o Senhor chamar, se levantar, dar um salto e ir até o Senhor, ó Pai. Aquele cego, ó Deus, não enxergava fisicamente, mas ele levantou, ele jogou fora tudo aquilo que impedia, que podia tropeçar, de chegar até a Ti. Ele tirou tudo, Pai, que podia impedir ele de chegar até a frente de Jesus. Para que ele pudesse receber aquilo que era essencial, aquilo que ele realmente queria no fundo do coração dele, que era enxergar, que era ter a visão dele de volta. Que nós possamos ser como Bartimeu, Deus. Ter esse coração disponível para fazer a Tua vontade, para quando o Senhor chamar nós nos levantarmos e nos chegarmos até a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite, ó Deus, os Teus filhos peçam, Deus, para ser cheios do Teu Espírito Santo, para ter poder vindo do alto, ó Deus, para levar a Tua mensagem com autoridade às pessoas. Ó Deus, que as pessoas nessa noite peçam a Ti, ó Deus, curas, ó Deus, da alma sobre suas vidas. Que nessa noite, ó Deus, não tenha homens e mulheres murmuradores, mas que tenham homens e mulheres que clamam, que adoram e exaltam o Teu nome, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Pai, vem sobre Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queria encerrar o nosso culto nessa noite, dizendo para você que Deus está aí, basta você clamar. Ele está a nos ouvir, basta você pedir em nome de Jesus.
E nós vamos encerrar esse culto com a bênção do Senhor. Que você possa refletir nessa semana sobre tudo que nós falamos aqui. Reflita aí no teu coração. O que você quer de Deus? Peça com sabedoria em nome de Jesus. E com o amor de Deus, nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre você, meu irmão e minha irmã, seja sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o nosso amém. E que você dê um abraço aí na quem está perto de você, na sua família aí, na sua casa, não saia abraçando qualquer um. Em nome de Jesus.